Isso é muitas vezes eu utilizo para avaliar alguns pontos. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho de você, de uma forma mais aberta do que nas perguntas que eu fiz. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Magno, para você conhecer um pouco melhor. Como você já viu minha aula, então você conhece um pouco, mas para você conhecer um pouco melhor. Depois a gente entra nas perguntas que eu te fiz e vamos para o seu diagnóstico. Pode ser? Sim, sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Pode ficar à vontade, cara. Bom, Magno, eu sou funcionária pública, Uhum. sou diretora nacional de Educação Ambiental do Ministério do Ambiente. Tá. Na verdade, além disso, pronto, eu sou o coach da Febre Assis, Uhum. fiz o ML5, e também sou analista de perfil comportamental. Neste momento, eh, digamos que dei início a, a fazer as minhas análises de perfil comportamental. Já estou com alguns clientes, mas também faço consultoria, porque eu sou especialista na área do ambiente, também faço consultoria na área do ambiente. Então, além daquilo que são os meus ganhos como funcionária pública normal, que são ganhos mensais, eu tenho outros ganhos que não são tão regulares, não é? Mas que vêm desses meus trabalhos de consultoria e, e de analista do perfil comportamental. Neste momento, eu gostaria de, digamos que aprender um pouco mais como é que eu posso gerenciar melhor as minhas finanças, porque na verdade não entendo, isso sempre foi um desafio. Sou uma pessoa organizada, de muito consumo, mas percebo que há coisas que eu preciso de aprimorar, como saber investir, saber fazer uma poupança. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, Magno, aqui, daquilo que é a nossa realidade aqui em Angola, eu acredito que isso é um desafio para muitos de nós, poder fazer Uhum. uma poupança, poder ter investimentos fiáveis. Uhum. E daí a minha necessidade de aprendizado. Tenho uma meta, tenho um objetivo, que é a criação de um centro de formação profissional, onde eu gostaria de aliançar a questão da inteligência emocional com a vertente profissional. É uma das coisas que eu quero mesmo desenvolver. Penso que Angola precisa dessa componente, e, entretanto, diria que eu quero me organizar as minhas finanças para isso, para poder abrir o centro. O centro tenho como meta ele ser aberto agora em janeiro de 2024. Já tenho alguns valores, mas que, pronto, na verdade, quero ver como melhor me organizar para não ter que pedir um empréstimo bancário. Não sou muito à vontade de solicitar créditos bancários, talvez porque aqui a questão financeira aqui em Angola sinto que oscila muito e as taxas de juros são muito elevadas. Então, gostaria de fazer isso a título individual, organizar-me Legal. para poder chegar a... Acho que Não, não, falei muito. não, eu só estou anotando aqui. Eu acho que você falou pontos muito importantes. Estou anotando que você falou que em Angola a questão financeira é muito instável, né? Sim, sim. Só finalizando aqui. E você precisa aprender a se organizar para não ter que pegar empréstimo em banco, porque os juros são muito altos. Certo? Sim, Ok. certo. Você falou aqui, ó, anotei tudo que você falou aqui. Né? Dentro de alguns pontos que você falou Uhum. aqui, alguns pontos são muito importantes para mim, até mediante essa avaliação que eu vou fazer aqui com você, eu vou até pegar um marcador aqui e ver alguns pontos aqui. Que é um ponto muito importante aqui dentro, que você falou. Você é funcionária pública, isso é bom.
quê? Porque te traz uma renda mensal certa. Sim. Aí eu ainda não analisei as suas respostas. Eu gosto de analisar bem junto com você, depois de entender isso aqui, primeiro para eu vir para cá influenciado. Então, você ser funcionário público, algumas pessoas vão dizer, isso é ruim, você deveria empreender, mas, como você bem falou, Angola é um local bem desafiador em termos financeiros. Então, empreender em Angola deve ser bem difícil. Né? Então, você ser funcionário público, você tem um ganho certo, isso vai ajudar. E aí você fala assim, o meu desejo é aprender a gerir as minhas finanças para, daqui a pouco tempo, que são mais ou menos 9 meses, abrir um centro de formação. Essa questão de você ter um ganho certo, isso é muito bom porque é mais fácil você conseguir organizar, nós vamos ter uma previsibilidade do seu ganho, e aí eu vou conseguir te ajudar a projetar e planejar o quanto você precisa ter para abrir o centro e o quanto você consegue poupar desse ganho que você tem, que é fixo. Tá? Então, esse foi um ponto que você falou. Outra coisa importante que você falou foi, Magno, eu tenho ganhos fixos e tenho ganhos que não são regulares, que é a consultoria, a análise de perfil comportamental e outras questões que você falou. Isso também é muito importante, porque se a gente conseguir organizar o seu ganho e o seu gasto com base no seu salário fixo, esses ganhos extras vão te ajudar não só a conseguir construir o centro, como também fazer essa poupança e fazer esses investimentos que você falou. Certo. E aí, você fala assim, eu quero aprender a gerir as minhas finanças, quero aprender a investir, fazer poupança, mas eu tenho um desafio, aqui em Angola, um desafio de investir, fazer poupança, você acha que é um desafio comum a todos. E, de fato, isso é. Por quê? Eu estava conversando com uma pessoa que também estava lá no evento da Febracis, ele, inclusive, decidiu contratar a consultoria, porque ele percebeu que, de fato, ia ajudá-lo muito, e ele disse algo que ficou muito claro. Ele falou assim, a gente tem inflação de 2 dígitos aqui. Ou seja, os preços das coisas sobem muito rápido aqui e a gente tem um problema de o dólar, o Kwanza se desvalorizar muito perante o dólar. E aí, de fato, está um desafio. Por quê? Porque você não deveria guardar o seu dinheiro em Kwanzas. Você pode guardar o seu dinheiro em Sim, Kwanzas sim. para aquilo que é muito por curto prazo. Mas pensando numa poupança talvez de 3 meses, 6 meses, um ano, ou numa construção de patrimônio, nós vamos falar melhor sobre isso, você não deveria ter em Kwanzas. Porque o Kwanza se desvaloriza muito perante o dólar e tudo que a gente compra tem um aspecto de ser dolarizado. Então, o ideal é que você faça uma poupança em dólares. Então, no mínimo que você deveria ter, não era guardar o teu dinheiro em Kwanzas, sim guardar o teu dinheiro em dólares. Só que guardar dinheiro em Sim, dólares, sim. guardar o teu dinheiro em dólares ao longo de muito tempo, também não é algo tão bom. Por quê? Porque nos Estados Unidos também tem inflação. Se você acompanha as notícias econômicas, você está vendo que a inflação nos Estados Unidos está muito alta. Então, o que é que isso mostra? Que a Certo. gente, além de ter, você, principalmente, especificamente, e quem está em Angola, quem está em Luanda, além de ter dólar ou euro, precisa de uma estratégia de investimentos em dólares ou em euros. E essa estratégia de investimento tem que fazer o teu dinheiro render acima da inflação dos Estados Unidos ou da Europa, para que você possa, além de ganhar a valorização do dólar e do euro contra o Kwanza, você possa ganhar acima da inflação daquele ponto, daquele país em específico. Aí você vai ter uma estratégia que o seu patrimônio está protegido e você vai fazer o seu patrimônio crescer ao longo do tempo. Certo? Certo. Ótimo. Aí você falou que tem um desejo para janeiro de 2024. Na verdade, você falou uma meta, isso é muito legal, porque a meta, o que significa meta? Né? A palavra meta vem do grego. E aí a meta significa aonde eu quero chegar. E o que é que eu percebi ao longo de muito tempo na minha consultoria aqui, conversando com muitas pessoas, cara? O problema não é a falta de meta, isso também é um problema. Mas o principal ponto é a falta de método. O que significa a palavra método? É o caminho para atingir uma meta. Pessoal, Magno, eu tenho, Certo. em janeiro de 2024, eu tenho uma meta de abrir um centro de formação profissional que vai juntar a questão profissional, a questão da carreira com a inteligência emocional. Isso é muito bacana e, com certeza, deve ser uma iniciativa inovadora que você está buscando em Angola.
Mas qual é o ponto aqui? Muitas vezes falta o método do o que fazer, como fazer e quando fazer para que o meu dinheiro até lá guarde, invista e eu possa abrir esse centro em 2024. Então, esse é um ponto muito importante, porque no início de um processo de planejamento financeiro, você já tem um objetivo claro, que tem um valor, e aí eu peço que você estime qual vai ser o valor, mas eu vou precisar de X mil kwanzas ou X milhões de kwanzas, e a gente já tem uma data. Você já sabe o que você quer, talvez não esteja, você já tem uma data, que está faltando para complementar essa meta, para a gente criar um plano para você atingir, quanto que vai ser, quanto que vai custar. Mediante o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto pode sobrar e o quanto tem de renda extra, a gente consegue entender se nos próximos 9 ou 10 meses você vai ter capacidade de fazer dinheiro e guardar para investir nesse centro. Certo. Só que um ponto muito importante é você pensar na viabilidade financeira desse centro. Entendeu? Porque Sim, sim. ter isso como um sonho, como um desejo, mas não ter pensado de uma forma mais racional na viabilidade. Aí esse dinheiro que você vai guardar nesse próximo 9 meses, você pode colocar no centro e o centro não se tornar tão viável no curto prazo. Então, acho que cabe um pouco mais de planejamento para abrir o centro. Em que sentido? Será que o centro vai se tornar viável? Aí, quais vão ser os meus custos fixos no centro? É um aluguel? É a energia? É a internet? Entendeu? Uma pessoa que vai ter que estar lá, tá? Então é importante que você olhe para o centro também como um aspecto um pouco mais racional, para que o centro não seja, vamos dizer, no futuro um problema, que era um sonho virou um problema. Uhum. Pode ser que não entrou em dívidas para montar o centro, mas pode ser que entre em dívidas para manter o centro. Para manter, certo. Importante ter essa visão. Quanto que vai custar o centro para ser mantido, né? Custos fixos, custos variáveis, despesas que eu vou ter, fazer uma planilhazinha com isso. E aí o ponto principal em termos do centro é você pensar assim, como é o processo comercial, né? A questão financeira da nossa vida é muito importante, a capacidade que nós temos de fazer dinheiro. Então, assim, o centro, eu sei que tem um aspecto pessoal que você quer realizar, você quer ajudar essas pessoas a melhorar a inteligência emocional e melhorarem a carreira profissional. Mas esse seu propósito só vai ser Sim, sustentável se você tornar o centro viável economicamente, viável financeiramente, certo? Então, é sim, importante sim. que no processo de venda, assim, o que é que eu vou vender lá? Ah, eu vou vender um treinamento, um curso, uma mentoria, eu vou dar palestras. Aí você tem que organizar isso melhor. Ok, qual é o curso? Como é o nome do curso? Qual é a carga horária do curso? Tudo isso você vai estruturando antes. Beleza. Para que Sim, sim. quem são essas pessoas? Ah, são jovens de tal ano, que fazem tal faculdade, eles estão em tal lugar. Então, você tem que também estruturar um processo ali comercial para te ajudar nisso. Porque se você ainda não está tão claro, talvez essa meta de abrir para o começo do próximo ano seja interessante esticar um pouco mais, para que Uhum. o centro se torne mais viável e o teu dinheiro seja aplicado no negócio que vai render mais. Porque se o centro não está tão bem estruturado, pode ser que você coloque dinheiro e ele passe 6 meses, um ano para começar a dar um resultado e você não vai aguentar manter, tá? Sim. Então, só trazer alguns pontos importantes sobre abrir o centro. Por quê? Porque isso diretamente vai afetar a tua vida financeira. Se o centro for bem sucedido, você vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir realizar o seu propósito. Se o centro não foi tão bem sucedido, você vai acabar perdendo dinheiro, né, que você colocou. Talvez tenha que colocar mais dinheiro ao longo dos meses e não vai conseguir realizar o seu propósito. Tá? Então, esse Uhum. é um ponto importante. E aí entra no que você falou. Quer organizar minhas finanças para abrir o centro. E entra no que você falou que não quer pedir um empréstimo bancário, porque os juros são muito altos e as questões financeiras são muito instáveis aí. Certo? Certo. Ficou claro? Ficou. Na verdade, Magno, eu por acaso já estou. Há coisas que eu aqui vou ter que rever novamente, né? Mas já estava à procura desse tipo de organização. No pouco que eu sabia, eu sei que tinha que ter
é como, pronto, não sei se o nome é o correto, mas tipo um plano de negócios, né? E também um estudo de viabilidade para ter a noção de como é que o centro poderá se manter e tudo mais. Então, eu fui atrás de pessoas que pudessem, de certa forma, fazer esse trabalho, considerando que não domino essas questões. Portanto, esse processo eu dei início. Vou ter agora, com muito mais cuidado, agora esses pontos que o Magno falou, no sentido de cada ponto, a questão do processo comercial, achei muito interessante porque, na verdade, eu projetei os conteúdos dos cursos, mas genérica, né? Uhum. Vou ter que alinhar com o tipo de cliente que se pretende ter no centro. O Magno falou algo muito interessante, quer dizer, achei muito interessante, que é a questão dos estudantes, por exemplo, que saem das universidades. E, por acaso, não pensei nesse contexto, apesar de achar que se calhar vai ser uma mais-valia, considerando que aqui muitos a nível do mercado, há muitos profissionais que, no fundo, estão no desemprego, mas muitos saídos da faculdade, mas que, na verdade, não têm aquelas valências todas, no sentido de poderem entrar no mercado. Mas como é que eu posso dizer? Vou reestruturar O que esse acontece? processo. Só antes de a gente entrar de fato no diagnóstico, isso aí é muito mais, porque eu gosto de esperar que você fale um pouco antes de entrar nas perguntas que são mais fechadas, tá? Porque Sim, sim. o que você está falando tem um impacto direto na sua vida financeira e às vezes você nem está percebendo, né? Então, assim, o plano de negócios, ele é importante, mais ou menos. Por quê, Mário? Uhum, O plano de negócio ele vai te trazer clareza para alguns pontos. Só que o plano de negócio, quando você fizer, ele é fixo. E a realidade do dia a dia ela é muito instável, ela muda muito. Então, no lugar de a gente criar um plano de negócios num papel, guardar ele numa gaveta e ficar brigando com o mundo para que nada mude, para não sair do nosso plano, a gente tem que pegar as mudanças que estão vindo, tem que se abraçar com as mudanças e buscar ter resultados em cima. uhum, Eu não sou tão a favor de planos de negócio, porque você vai contratar alguém que não sabe muito bem o que você quer, e muito que o cara vai projetar ali é muito do que ele viveu no passado, as crenças dele, as perspectivas dele, não é a sua. Mas aí, sim, sim. sabe, qual o principal ponto que eu vejo que você tem que avaliar? Entender qual é a sua estrutura de custo fixo para manter esse centro. Eu vou ter um aluguel, eu vou ter energia, eu vou ter água, eu vou ter uma pessoa, certo? Entender. E esse é o principal, esse é um ponto importante, né? Que é a estrutura Uhum, fixa. E aí você pensar, ok, quantos cursos eu tenho que vender para pagar os custos fixos, para pagar a hora da Carélia e para dar um lucro. As empresas só se sustentam se ela tiver lucro, né? Ao longo do tempo, só se sustentam se tiver lucro. E aí entra o ponto mais importante, que é o pensar o processo de vendas. Esse é o ponto mais importante. Sim. O que é que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Onde estão essas pessoas? Como é que eu acho elas? Como é que eu atraio elas? Como é que eu me comunico com elas? O que é que elas percebem de valor nesse curso aqui? Quais são as objeções de compra que ela tem? E eu sei que você vai criando isso aos poucos, entendeu? Então, assim, o principal ponto, uhum, sim, sim, sim. todos nós que somos empreendedores, é pensar no processo de venda. Porque, no fim, o nosso negócio é vender algo. Se você me perguntar, Mário, qual é o seu negócio? Meu negócio é vender consultoria financeira para pessoas, para finanças pessoais. O seu negócio não é uma empresa de consultoria, não. A empresa de consultoria é o meu trabalho. Consultoria é o meu trabalho. Mas o meu negócio é vender consultoria para pessoas cuidarem das finanças pessoais. Esse é o meu negócio. Porque se eu não vendo, eu nem te ajudo e nem realizo o meu trabalho. Então, Certo. o ponto importante é que você comece a estruturar um processo de vendas que tem a questão da atração, da atração, captação, qualificação e conversão.
Você precisa atrair pessoas. Como é que essas pessoas são atraídas? Tal coisa. Você precisa captar essas pessoas. Ela atrair, a pessoa entra em algum campo para captar. Mas eu preciso qualificar, porque nem todo mundo vai ter o perfil de compra e depois eu preciso converter, ou seja, vender o meu produto, o meu serviço. Isso você vai fazer através do processo que chama funil de vendas. Eu estudar isso um pouco vai te ajudar. Funil de vendas e jornada de compra. Acho que é interessante você pensar um pouco nisso. E aí, depois que você tiver um pouco mais de clareza nisso, você vai conseguir definir melhor quem é o público, quanto que as pessoas vão pagar, onde elas estão, o que é que elas estão buscando. Recomendo que você busque um profissional da área de marketing digital para te ajudar com isso, tá? Sim, sim, sim. Marketing digital. Quando você chegar nesse ponto de achar o profissional da área de marketing digital, eu me coloco à disposição para te ajudar de alguma forma, que eu tenho um pessoal que possa te ajudar, tá? Obrigado, obrigada, Márcio. Mas pense muito nisso, a questão dos custos fixos, né? Sim, A sim, sim. capacidade econômica e financeira, quanto que eu tenho que vender de custos para pagar os custos fixos, me pagar e sobrar um lucro, e o principal ponto é o processo de vendas. E aí vamos dizer que esse processo de vendas, ele é como se fosse o processo de vendas é um funil de vendas que a gente chama. E aí um funil de vendas é uma Uhum. compra, que são as etapas que o seu cliente, o seu possível cliente vai passar até que ele se torne o seu cliente de fato. Se você pesquisar isso na internet, você vai conseguir achar conteúdo Ok. sobre isso. Ok? Sim, sim, sim. Então, ficou claro? Ficou Ótimo. claro, Você sim. acha que esses, Obrigada. você acha que esses pontos aí te ajudam? Sim, ajudam muito. Isso é algo que eu agora vou ter que pegar e ir adaptando aquilo que no fundo foi. E se Ok. calhar voltar a elaborar já com esta melhor noção pronto, daquilo que precisa ser feito para não correr riscos, né? Ok. Então, vamos lá. Então, que bom que deu. Acho que eu peguei bem alguns pontos que você falou. Como eu já anotei tudo e marquei de amarelo os principais pontos que você falou. Então, acho que deu para te ajudar bem. Mas vamos lá. Antes de entrar no diagnóstico em si, entrar nas respostas que você deu, eu queria contar rapidinho um pouquinho da minha história, para você me conhecer um pouco melhor e entender por que eu estou aqui nesse trabalho de consultoria, né? Entender melhor o que é o diagnóstico e por que eu vou conseguir te ajudar, tá? Meu nome, como você sabe bem, é Magno, eu tenho 35 anos, sou casado, tenho um filho pequeno. E aí, depois que eu tive o filho, meu filho chama Vinícius, muita coisa mudou. Percebi que eu me casei, teve um passo importante, então teve que mudar algumas coisas. E meu filho, depois que nasceu, e principalmente que está fazendo agora 1 ano e meio, muita coisa mudou e tem que mudar em termos de organização financeira, em termos de planejamento financeiro, em termos de ter mais responsabilidade, em termos de aprender a investir melhor o meu dinheiro. Tudo isso precisa mudar, tá? E aí, contando um pouco aí da minha história para você entender com relação sobre essa questão financeira, meu primeiro trabalho formal foi em 2009 numa corretora da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Só que em 2009, quase 14 anos atrás, né, já tenho todo esse tempo aí trabalhando com finanças e investimentos, nesses últimos 14 anos, o mercado financeiro mudou muito. A questão de investimentos mudou muito. No Brasil, tudo lá atrás era muito diferente do que é hoje, né, há 14 anos atrás. E naquela época, qual era o meu trabalho? Eu tocava uma corretora e gerenciava o patrimônio dos donos da corretora, que era um patrimônio de algumas centenas de milhões de reais. Então, tinha uma responsabilidade grande e ajudava alguns outros clientes a investir o dinheiro deles. Só que naquele momento lá da corretora, como eu disse, era muito diferente, não tinha muita opção como tem hoje, e a gente não estava muito preocupado com a questão de você se organizar, de você planejar, de você entender quanto você ganha, quanto você gasta, de você definir objetivos. Meu trabalho, cara, era simplesmente assim, Magna, eu quero investir meu dinheiro. Então, tá bom, você tem quanto? Tenho tanto. Então, a gente vai comprar algumas ações na Bolsa de Valores para que você invista o seu dinheiro. E não obrigatoriamente isso era um bom investimento para o cliente. Por quê? Porque a gente não tinha estudado vários aspectos que eram importantes. E aí eu fiquei na corretora de 2009 até uns 2012. Quando foi em 2012, eu saí da corretora e fui empreender em algumas áreas. E aí eu montei alguns negócios, alguns deram certo, outros nem tanto. E aí, quando foi em 2016,
estava empreendendo numa área ligada à tecnologia, ligada a investimentos, e o Paulo Vieira me convidou para fazer um programa na Febracis chamado Team Coach Financeiro. Era um programa que eu dava algumas aulas na Febracis pontualmente. E esse programa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, as pessoas foram gostando, foi tendo maior frequência, eu fui tendo uma participação maior, até que foi em 2018, ele me convidou para ficar de fato dentro da Febracis, tocando um programa que chamava Geração de Riqueza. Aí esse era um programa bem grande, bem amplo, a gente viajou o Brasil inteiro vendendo esse programa, a gente teve centenas de clientes lá dentro, e aí foi onde eu comecei a ter uma outra experiência que eu não tinha até então com relação a investimentos. Por quê? Porque lá na corretora, como eu falei, o meu foco era te ajudar a investir. Não queria saber o quanto você ganhava, o quanto você gastava, nada disso. Quando eu entrei na Febracis e comecei a tocar esse programa de geração de riqueza, o que foi que eu percebi? Que o principal problema das pessoas não era com o investimento. Comecei a perceber que sim, eu tive a oportunidade, cara, de fazer umas 800 sessões de consultoria individual em 3 anos. Então, foi muita coisa. E toda essa quantidade de sessões que eu fiz, né, que dá mais de 1.500 horas, eu percebi, acho que eu consegui desenvolver uma habilidade que poucos profissionais de finanças têm, que foi entender onde de fato está o problema financeiro das pessoas. Como eu disse, o problema financeiro das pessoas não está no investimento. As pessoas falam, eu quero investir, quero investir, quero investir. Percebi que o principal problema não está no investimento. Percebi que o principal problema está, na verdade, que as pessoas estão completamente perdidas. O principal problema não era falta de tempo, falta de conhecimento, falta de prioridades, conhecimento sobre investimento. O problema não era esse. Isso impacta? Impacta. Isso é relevante? Sim. Mas o principal problema financeiro das pessoas é que elas estavam muito perdidas. Elas não sabiam onde elas estavam, elas não sabiam para onde elas tinham que ir, e elas não sabiam o que fazer, como fazer e quando fazer. E eu sempre falo que quando você não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, isso mostra que você está muito perdido. Você é diretora nacional de educação ambiental. Você sabe, você consegue montar projetos, aulas, treinamentos de educação ambiental. Você sabe o que fazer, como e quando. Se você mandar eu fazer isso, eu não vou saber nada. Por quê? Porque eu não estou preparado para isso. Então, eu percebi que a maior parte dos problemas financeiros das pessoas estavam aí. Elas não sabiam o que fazer, como fazer e quando fazer com o dinheiro delas, elas não estavam preparadas para isso. E aí foi que eu percebi que o principal problema é que as pessoas estavam muito perdidas e aí eu precisava ajudá-las. Fiquei esses 3 anos na Febracis, quando foi o final de 2021, eu saí, decidi montar minha empresa de consultoria de investimentos e eu também tenho uma empresa de investimentos ligada ao Banco BTG, que é o maior banco da América Latina. E aí, qual é o foco da empresa, da consultoria de investimento, da consultoria financeira? É exatamente não só te ajudar a investir, mas te ajudar a estruturar a tua vida financeira, para que você tenha maior clareza de onde você está e você possa, ao longo da sua vida, entender quais são os próximos passos que você tem que dar rumo aos seus objetivos. Tomar, meu objetivo é abrir o meu negócio, abrir um centro de formação para ajudar as pessoas. Ok, então esse é um objetivo claro para o começo do próximo ano. Você precisa se organizar para isso e investir da melhor forma para isso. Então, o foco da consultoria é esse, é te ajudar a ter uma organização, um planejamento, para que você faça investimentos adequados e você possa também construir uma independência financeira ao longo do tempo. E aí, só para a gente finalizar, qual foi um grande ponto que eu percebi nessas duas experiências que eu tive na Febracis e na corretora? Isso, se você notar, isso vai te ajudar. Eu percebi que existe uma grande diferença entre você investir e você crescer financeiramente. Por quê, Mário? Porque o investir pode ser algo pontual. Você pode, sei lá, eu botei meu dinheiro em dólares, comprei dólar, comprei uma ação na bolsa, coloquei meu dinheiro no banco, isso é um tipo de investimento. Mas você pode ter feito isso só uma vez ou pode ter feito errado. E aí não obrigatoriamente você vai crescer financeiramente porque você investiu. Já crescer financeiramente é um processo estruturado, que passa pela organização, passa pelo planejamento, passa pela gestão das suas finanças pessoais e entra também nos investimentos. Só que no lugar de ser algo pontual, é algo consistente que você tem que fazer ao longo do tempo. Você precisa estar sempre organizado, sempre planejado, sempre entendendo um pouco de investimento e repetindo esse processo ao longo da sua trajetória até que você atinja uma idade que você quer parar de trabalhar ou decidiu parar de trabalhar. Então, esse é um ponto muito importante. As pessoas às vezes não percebem. Então, é muito diferente entre você crescer financeiramente e você investir. E o foco da consultoria é esse. E aí, dentro desse processo da consultoria, como eu te falei,
como eu percebi que as pessoas estavam muito perdidas, eu comecei a me cobrar de criar uma ferramenta que trouxesse clareza para o estado atual das pessoas e mostrasse onde elas estavam e onde elas deveriam estar, que é exatamente a ferramenta do diagnóstico que eu desenvolvi. O que, é que o diagnóstico que nós vamos fazer hoje vai te mostrar? Vai te mostrar aonde a Carelli está. Se você puder olhar aqui, só para eu te apresentar, fica melhor. Você vai entender onde você está e onde você deveria estar. E aí, onde você está, onde você deveria, essa diferença, ou seja, o quanto falta, eu gosto de chamar de lacunas. Então, vai ficar claro para você quais são as lacunas da sua vida financeira, se elas são grandes, se elas são pequenas, se falta muito, se falta pouco. E aí você vai começar a entender o que fazer, como fazer e quando fazer para começar a fazer isso aqui, ó. Sair de onde você está, começar a completar essas lacunas e até passar de onde você deveria estar. Ou seja, fazer sua vida financeira crescer de uma forma estruturada, organizada, planejada, também investindo no teu dinheiro. Então, o que nós vamos fazer hoje nessa sessão aqui é exatamente isso. Diagnosticar o seu estado atual, te mostrar onde você deveria estar e deixar claro quais são os próximos passos que você tem que dar para atingir esse resultado. Tá? E é claro que esse processo do diagnóstico faz parte da minha consultoria como um todo, que é depois desse diagnóstico, você, entendi, ficou claro, faz sentido para mim, dá continuidade e eu posso te mostrar um pouco melhor a consultoria. Certo? Deu para entender? Ficou claro? Ficou claro? Deu para entender bem? Sim, ficou, Marco. Ótimo. Ficou Então, sim. agora o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar nas respostas que você deu, tá? Para a gente poder, daqui a pouquinho, entrar no teu diagnóstico. Talvez eu seja mais breve nas respostas, porque a gente já conversou bastante, então deu para te conhecer bem. Ok? Vou pedir só um instantinho aqui, Sim, sim. enquanto eu estou criando aqui o seu diagnóstico. Então vamos lá. Ó, pegando aqui as respostas que você me deu. Carália Costa, né? 44 anos, empresária, empresária, profissional liberal e funcionária pública. Tô vendo que você é muito empreendedora, né? Bastante empreendedora. Assim, com qual das situações você mais se identifica? Eu estou ganhando um pouco e não tenho nada para guardar e investir. Certo? Isso foi o que você colocou. Certo. Você colocou. Qual das opções abaixo é a sua prioridade atual? Você colocou organizar as finanças e guardar dinheiro. Tá? Em termos de organização financeira, eu quero te trazer alguns conceitos aqui que são importantes que vão te ajudar. Para que você consiga organizar suas finanças, eu sempre gosto de dizer que você tem que conseguir colocar suas finanças no seu devido lugar. E muitas vezes nossa vida financeira não está tão organizada porque nossas finanças não estão no lugar. Aí, de novo, como eu não sei o que fazer, como fazer e quando, as minhas finanças nunca vão estar organizadas. Então, foi o que eu desenvolvi dentro da consultoria. Eu desenvolvi uma metodologia, uma ferramenta e um processo para te ajudar a saber o que fazer, como fazer e quando fazer para as suas finanças ficarem organizadas ao longo do tempo. Então, em termos de organização financeira, foi o que eu percebi. Foi o que eu estava falando. A vida financeira vai estar organizada quando você conseguir colocar ela no seu devido lugar. E isso passa por 3 pontos. O primeiro deles é você organizar os seus ganhos. Tá? Você tem um ganho que ele é fixo, então é mais fácil de organizar, que é o seu salário. Você recebe sempre o mesmo valor, talvez na mesma data. Só que você tem outros 2 ganhos que talvez sejam variáveis, fica um pouco difícil saber quanto você ganhou, quando você ganhou, de onde veio. E isso é importante que você consiga organizá-los. Ter uma ferramenta, ter um local que você registra, vai registrando e vai acompanhando o ganho ao longo dos meses. Tá? Então, o primeiro ponto é organizar os ganhos. O segundo ponto para ter uma vida financeira organizada é você organizar os gastos. E aí a parte mais difícil para todos nós, principalmente para você que vocês estão em Angola, porque é muito instável. Por quê? Porque o preço das coisas sobe muito rápido. E aí, Sim. organizar os gastos é você também conseguir colocar os seus gastos no seu devido lugar. Você saber em que você gastou, quanto você gastou, quando você gastou, como você gastou o seu dinheiro, e você possa acompanhar isso e ver como é que está acontecendo isso ao longo do mês, ao longo do ano. De novo, por que as pessoas não conseguem organizar os gastos? Elas não sabem o que fazer, como e quando fazer. Ela não tem uma ferramenta, um processo claro que ela possa entrar lá e colocar tudo lá.
E aí foi isso que eu desenvolvi também na consultoria, uma forma de você organizar os seus gastos. Você colocar cada gasto no seu devido lugar. Você vai começar a entender quanto você gastou com alimentação, com saúde, com educação, com transporte, com lazer, com vestuário, com juros, com seguro. Tudo que tem os seus gastos vão estar ali registrados, organizados no seu devido lugar. E uma vez que você começar a fazer esse registro, você vai entender algo que é muito importante que eu comentei, inclusive para o seu negócio, que é a sua estrutura de custos. Você vai entender quanto você tem de custos fixos todo mês, quanto esse custo fixo representa da sua receita total, e você vai começar a entender quanto você pode ter de gastos variáveis e de compras parceladas no seu cartão. Isso que eu sei que não é muito comum para vocês, mas isso é muito importante, cara, dentro do que você quer, que é abrir o seu centro. Porque se você vai dizer assim, eu ganho um pouco e não sobra para guardar para investir, aí tem que ter mais controle ainda dos gastos para começar a fazer sobrar, tentar fazer mais dinheiro com as outras atividades e o dinheiro sobrar para você poder investir em janeiro de 2024 e abrir um negócio. Então, o segundo ponto da organização é organizar os gastos por categorias, como eu falei, e conseguir conseguir entender a sua estrutura de custos para que você possa gerenciá-los. Mas a organização é algo dinâmico, você precisa fazer o acompanhamento ao longo do tempo. E o último aspecto sobre a organização financeira é você organizar os seus investimentos. Por quê? Porque nem todo investimento é igual. Os investimentos têm que estar muito ligados aos seus objetivos, às suas metas, às suas necessidades. Os seus objetivos têm que estar muito ligados a isso. Isso que eu falo que é investir de forma estratégica. E aí, quando você começar a entender isso, você vai ter investimentos para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo. Certo? Vai começar a ter investimentos para o curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí, eu sempre gosto de falar que existem, se você anotar, isso também vai te ajudar. Olhando para essa questão de organizar os investimentos, falo que existem dois objetivos financeiros que são obrigatórios na nossa vida. O primeiro deles é você organizar, o primeiro deles é você ter uma reserva de segurança, que é exatamente um objetivo de investimento de curto prazo, que é você ter pelo menos 3 vezes a sua despesa mensal acumulada em um investimento seguro de baixo risco. O que seria isso para vocês? Provavelmente o dólar. Então, você deveria pegar a sua despesa mensal, que hoje gira em torno de 300 mil kwanzas, e ter pelo menos 900 mil kwanzas acumulados em dólares, que vai dar mais ou menos 900 mil kwanzas, vai dar mais ou menos uns 1.800 dólares. Então, você deveria ter mais ou menos uns 1.800 dólares no curto prazo para ter uma reserva de segurança. Esse é um objetivo financeiro obrigatório, todos nós deveríamos ter. Um outro objetivo financeiro que é obrigatório é um objetivo financeiro que é de longo prazo, é você construir a sua reserva de independência financeira. Porque é o que vai te dar segurança ao longo do tempo, principalmente num ambiente tão instável como é onde vocês vivem. E aí esse é um objetivo que hoje você tem 44 anos, que você talvez vá construí-lo até os 64, quando você passe a pensar em se aposentar. Você tem os próximos 20 anos para ir guardando e investindo o teu dinheiro nesse processo de crescimento financeiro que eu falei, para que você possa chegar aos 64 e ter um patrimônio acumulado e ter talvez uma independência financeira. Ou seja, independente de a Carela trabalhar ou não, você vai ter uma renda para bancar todo o seu custo de vida. Esse é um objetivo obrigatório que você deveria construir ao longo do tempo. Então, você tem que entender o mínimo que você precisa guardar todo mês para que você possa atingir esse objetivo. De novo, como vocês estão num ambiente muito instável, como você bem falou, aí entra um pouco mais de complexidade em como investir esse dinheiro para que ele seja protegido ao longo do tempo. Aí entra a parte da estratégia de investimentos que eu posso te ajudar com isso. Tá? Então, dentro da organização de investimentos, como eu disse, existem objetivos que são obrigatórios de curto prazo e outros de longo prazo. E aí você colocou um outro objetivo seu, que é de curto prazo, que é abrir o seu centro de formar o seu centro de educação, vamos dizer, de inteligência emocional, certo? Certo. Por quê? Porque você vai precisar de X mil kwanzas daqui a 9 meses, mais ou menos. Então, também esse é um objetivo financeiro de curto prazo. Entendeu? Então, você já tem outro objetivo que se tornou uma necessidade que você precisa. Tá? Então, esse é um pouco do que eu posso te falar sobre a organização financeira de uma forma mais conceitual. É claro que na consultoria a gente traz isso de uma forma prática, por meio de uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu vou te mostrar,
e tem ali um processo claro para você manter sua vida financeira organizada, certo? E aí um ponto Certo. que você falou, que a sua prioridade seria organizar suas finanças e guardar dinheiro. Sim, eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter clareza ou responder por que querem guardar dinheiro. E aí, por que a gente precisa manter uma vida financeira organizada e guardando dinheiro? Porque a gente tem alguns objetivos que são obrigatórios, o de curto prazo e o de longo. Esse dinheiro que você está guardando é o que vai alimentar esses objetivos financeiros. É como se eu estivesse plantando para daqui a pouco esse negócio nascer e eu colher o fruto. Se eu não estou guardando dinheiro, não estou plantando, não tem como nascer nada e nem vou colher nada. Tá? Sim, Então, esse é o grande objetivo de guardar dinheiro, essa é a grande necessidade de guardar dinheiro. E isso é o porquê todos nós deveríamos guardar algum dinheiro na nossa vida. Ok? Ficou claro aqui? certo. Ficou. Então vamos lá. Vai ser um pouco mais objetivo. Qual a sua renda mensal atual? Se eu estou 345 mil kwanzas, sua despesa mensal é em torno de 300 mil kwanzas, certo? Sim. Você investe em corretora? Não. Isso é um ponto muito importante, mas eu sei que não é muito comum para vocês em Angola. Não é tão fácil ter acesso a corretoras e o mercado financeiro. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando você começa a evoluir nessa jornada financeira, você percebe que o banco não é o melhor lugar para você guardar e investir o seu dinheiro. Então, você precisa dar o próximo passo, que é abrir uma conta na corretora. Se você ainda não tem, durante a consultoria eu posso te ajudar com isso, tá? Aí, muito provavelmente, a gente vai ter que abrir uma conta fora de Angola, Ok. tá? Fora de Angola. Aí, quando você tem investimentos financeiros atualmente, você colocou que não tem investimentos financeiros atualmente, e como eu disse, você deveria ter já dois objetivos. Um, que é o de curto prazo completo, que é esses 1.800, você já deveria ter esse valor, pelo menos, no mínimo. E o outro, a gente tem como calcular aqui, porque a gente vai calcular com base na sua idade. Com base nos 44 anos que a Carélia tem, quanto já deveria ter guardado de kwanzas e principalmente transformando isso em euro ou em dólares, certo? Então, isso é um ponto importante que você tem que dar atenção e Certo. começar a gerir sua vida financeira para que esse dinheiro sobre ou você faça mais dinheiro e atinja esses objetivos. Aí, eu botei aqui, nos conte um pouco mais sobre a sua situação financeira atual. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Então, eu vou pular aqui. Qual é o seu principal problema ou desafio financeiro atual? Você organizar minhas finanças para poupar dinheiro. Nós já falamos sobre isso também. Como eu disse, o principal problema é que as pessoas estão perdidas, elas não sabem o que fazer, como fazer e quando fazer. Elas não têm uma ferramenta e não têm um processo claro, estruturado para fazer isso, tá? Então, por isso que acabou sendo um grande desafio para muitas pessoas. Que nota que você dá para a sua vida financeira? Você deu uma nota 2, uma nota bem baixa, né? Então, é importante realmente focar na vida financeira para começar a organizar e aumentar essa nota. E aí você botou aqui, compartilhe 3 coisas que você quer fazer. Abrir o centro de formação profissional. Nós também já conversamos bastante sobre isso. Aí, qual o seu maior medo com relação ao seu futuro financeiro? Se você não ter como pagar a formação dos meus filhos. Esse é outro ponto importante. Por quê? Porque é importante você entender quanto vai custar a formação, começar a antecipar. Quantos anos tem seu filho? Eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 17, a do meio tem 14 e o mais novo tem 9. Tá. É muito importante isso, porque você precisa começar a estimar quanto que vai custar a formação dos seus filhos, né? Se você vai fazer a formação deles aí em Angola ou não, em Luanda ou não, e aí começar também a guardar um dinheiro para isso, né? Por exemplo, mãe, eu quero que o meu Certo? filho estude em Lisboa ou no Porto, lá no Porto. Você vai gastar em euros. Então, Sim, você deveria começar a poupar em euros e não em kwanza, porque o euro subiu muito nos últimos 5 anos com relação ao kwanza. Tem um filho de 12 anos, não é isso? certo. Quando ele fizer 17, que ele for talvez estudar na universidade, se o euro tiver subido muito contra o kwanza, já era, entendeu? Tá? Pois, Tá? Então, esse é um ponto importante. E aí você precisa pensar, eu também preciso poupar para a formação dos meus filhos e preciso investir meu dinheiro da forma correta para proteger esse dinheiro ao longo do tempo. E aí, por último, você respondeu aqui. Qual das opções abaixo, entre fazer um curso ou fazer uma consultoria individual, você optou fazer uma consultoria individual e colocou que isso seria uma prioridade alta para você. Deu para entender bem essas respostas.
E agora, de fato, a gente vai entrar no seu diagnóstico, ok? Ok. Deu para entender bem? Ficou tudo claro? Se tem alguma dúvida? Não, não, deu para entender, sim, perfeitamente. Vou compartilhar aqui a minha tela com você e a gente vai fazer aí o seu diagnóstico. Então, vamos lá. Esse aqui, como eu falei, é o diagnóstico, é uma ferramenta que eu desenvolvi que vai te ajudar a entender onde você está, onde você deveria. No final, eu vou te dar um relatório desse diagnóstico e vou deixar alguns próximos passos aí para você pensar e trabalhar em cima disso. Tá? Nesse diagnóstico, Carélia, eu queria que você anotasse 3 pontos que são fundamentais que nós vamos falar aqui. São 3 conceitos que nós vamos trabalhar, que eles são fundamentais para que você entenda melhor sua vida financeira. O primeiro desses conceitos é o conceito de fluxo, que é o quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Quanto entra, quanto sai, quanto sobra. Tá? Esse é o primeiro conceito. Quando a gente entender quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra, eu vou conseguir calcular um indicador que é muito importante chamado índice de poupança atual. Quanto você consegue poupar todo mês, vou te mostrar o quanto você deveria conseguir poupar com base na sua idade. Depois que a gente calcular isso, a gente vai... o segundo conceito muito importante é o conceito de patrimônio, que é o quanto você conseguiu acumular até hoje de bens que possam gerar uma renda. Tá? Então entram aplicações financeiras, um imóvel alugado, um terreno alugado, ou um terreno, mesmo que não esteja alugado, ele é um bem que pode gerar uma renda. A gente vai quantificar o quanto você já acumulou até hoje. E o terceiro ponto, que é o mais importante de todos, que esse é um dos objetivos financeiros que é obrigatório, é você entender melhor sobre a sua independência financeira. E o terceiro conceito que nós vamos trabalhar é exatamente esse, que é a sua independência financeira. Então, a gente vai avaliar o quanto, assim, aqui a gente fala de independência financeira. Mas o que é na prática independência financeira? É exatamente aquilo que eu falei, é você acumular um dinheiro ao longo da sua vida para que você possa, lá na frente, ter uma reserva e essa reserva te manter. Você não precisar mais trabalhar. E aí nós vamos avaliar a sua independência financeira com base em 2 aspectos. Primeiro, com base na sua idade, que é 44 anos, e depois nós vamos trabalhar com base na sua despesa mensal, que é em torno de 300 mil kwanzas. Certo? Certo. Tudo claro até então? Ficou tudo claro? Ficou tudo claro, sim, Marcos. 3 conceitos. O conceito de fluxo, o conceito de Sim, patrimônio e o conceito de dependência financeira. Dependência financeira com base na sua idade e com base na sua despesa mensal. Ok? certo. Então, vamos lá, Carélia Costa. Você tem 44 anos. Eu vi que você é separada, não é isso? E Sim, você sim. tem 3 filhos. E hoje é dia 23/3/2023. Ok. A sua renda mensal você Ok. colocou que é em torno de 350 mil kwanzas, certo? 345 mil Sim, kwanzas. sim. E a sua despesa em torno de 300 mil kwanzas. Como eu disse, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender quanto você ganha, quanto você gasta e quanto sobra. Aqui está em reais, mas pode considerar como se fosse kwanza. Na verdade, a kwanza é só aqui é a unidade que está em real. Mas vamos lá. Fez uma ganho 345 e gasto 300 mil, sobra todo mês 45 mil kwanzas. Esses 45 mil kwanzas que sobram, ele, ele representa 13% da sua renda total. Ou seja, se sobra todo mês 45 mil kwanzas, você está guardando 13% da sua renda mensal. Com base na sua idade, 44 anos, existe uma métrica desenvolvida pelo Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina, que diz que você deveria poupar 34% do que você ganha. Ou seja, desses 345 mil, você deveria conseguir poupar 117 mil kwanzas. Então, aqui a gente percebe que existe uma lacuna de poupança mensal. Você poupa um pouco menos do que você deveria poupar. Você pode dizer, mas não dá para manter o meu padrão de vida com os meus filhos poupando tudo isso. Ok. Aí entra a necessidade de fazer mais dinheiro, que é o que você tem buscado. Só que a gente tem que ter o cuidado que Certo. essa busca por fazer mais dinheiro, a gente não acaba perdendo mais dinheiro. Por quê? Porque às vezes você vai fazer investimentos errados ou vai querer abrir um negócio sem ter feito um planejamento, sem realmente poder, sem ter guardado um dinheiro. Então, isso é um ponto importante. Certo? Ficou claro aqui? Então, você atualmente poupa 13%, que é 435 mil, deveria poupar algo em torno de 34%, que é 117 mil kwanzas. Ok? Segundo ponto Certo. é você
é o seu patrimônio. Você falou que não tem nada de aplicações financeiras. Você tem algum outro tipo de bem? Bom, eu tenho um apartamento, mas que ainda estou, digamos que falta a metade do pagamento, porque como é que eu posso explicar? É pagamento mensal em 30 anos. Pronto. Entendi. Então, mas vamos lá. Eu já Quanto, consegui, quanto que vale o apartamento? o apartamento equivale a 11 milhões de kwanzas. 11 milhões. Ok. Bom, Quanto, fazendo assim, quanto que você deve hum, nesse apartamento, mais ou menos, ainda? Saldo. mais ou menos acredito que deve rondar aí os 5 milhões e meio. Tá, então eu vou botar aqui 5,5. Uhum. Ok. Você tem algum outro bem ou só apartamento? Bom, bom, em princípio, eu nesse momento estou separada, mas ainda não divorciada. Logo, teria outros bens em questões, por exemplo, de terrenos, mas eu não consigo, nesse momento, incorporá-los, porque ainda entraria num processo de divisão e também não consigo ter uma noção da avaliação do custo Tá. desses terrenos. Ok. Então, eu até preferiria não colocar na análise. Tá bom, sem problema. Quando você tiver isso mais na frente, se quiser me procurar, me coloca à disposição para ajudá-la com isso. Tá certo? Sim, 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 Tá? sim, sim. Então, Vai ser mais fácil. então vamos lá. Vou colocar então aqui, você tem 11 milhões, que é o apartamento, você deve 5,5, então ficou mais ou menos aí 5 milhões e 500 mil kwanzas, sendo os bens que você tem agora, sem considerar os terrenos que você falou. Sim. Tá? Ok. Aí, por último, Uhum. vai entrar na métrica de independência financeira. Nós vamos avaliar essa métrica com base em dois fatores. Primeiro, com base na sua idade, depois, com base no seu custo mensal. Você disse, eu tenho 44 anos. Ok. Existe uma métrica também desenvolvida pelo Banco Itaú, há mais de 10 anos, talvez faça uns 13 anos, e foi o que o Itaú fez. O Itaú ele fez um estudo e ele percebeu que a gente, ao longo da nossa vida, deve ir acumulando patrimônio, e ele criou uma métrica que ele chamou de 1, 3, 6 e 9. O que essa métrica diz? Que para cada faixa etária de 35, de 45, de 55, de 65 anos, nós deveríamos ter um valor da nossa renda anual acumulada. E aí, no meu caso, eu tenho 35 anos. Então, aos 35 anos, eu deveria ter um ano inteiro da minha renda anual. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu ganho 1 milhão de kwanzas por ano. Eu sei que é pouco, mas eu estou dando só um exemplo. 1 milhão de kwanzas por ano. Nos meus 35 anos, eu deveria ter 12 milhões de kwanzas. Nos meus 45 anos, eu deveria ter 36 milhões de kwanzas. Tá? Como você tem 44 anos, você está bem mais próximo aqui dos 45, eu vou fazer um ajuste. Se com 45 anos você precisa ter 3 vezes a sua renda anual, com 44 você precisaria ter 2,93 vezes, ou seja, a sua renda anual vezes 2,93. Isso representa, você deveria ter hoje um patrimônio de 12 milhões 130 mil kwanzas. Tá? Você tem quanto? Você tem hoje, você sabe assim facilmente, 5 milhões e meio de kwanzas. Então você deveria ter 2,93 vezes, você tem 1,33. Se a gente desenhar um gráfico numa jornada, a carreira deveria estar bem aqui e está aqui, um pouco abaixo. Não muito abaixo, então um pouco Sim, abaixo. Você vai ter outros bens, como isso eu me colocar à disposição para te ajudar depois nisso novamente. Mas a gente percebe que aqui o sim, modelo que eu desenvolvi da ferramenta, ele te mostra que você tem um déficit de patrimônio, uma lacuna patrimonial de 6 milhões 630 mil kwanzas. Ok? Então, com base na sua idade certo. atual, você deveria ter 12 milhões e 130, você tem 5 milhões e meio. Então, tem uma lacuna aí de 6 milhões e 600. Não é tão grande, tá? Com certeza, os outros bens que você tem vão preencher isso aqui. E aí, a gente Uhum. entra no último ponto, que é a sua independência financeira, com base na sua despesa mensal. A sua despesa mensal, você falou que gira em torno de 300 mil kwanzas. Sim, Se você tivesse uma renda mensal de 300 mil kwanzas vindo dos seus investimentos, você precisaria ter um patrimônio de mais ou menos 44 milhões de kwanzas. A mais, não é muito, concordo que é muito. Mas a estimativa de aposentadoria nesse estudo, que eu acho que é mais ou menos a idade de Angola, é os 65 anos. Então, esse certo. patrimônio de 44 milhões, você deveria conseguir construir ao longo dos próximos 21 anos.
ao longo da sua vida 20 anos. 20 anos. Você vai trabalhando, vai guardando dinheiro, vai investindo e vai construindo esse patrimônio. Tá? E aí a gente, então, agora sabe que para você ter uma renda mensal em torno de 300 mil kwanzas, você deveria ter 44 milhões de kwanzas aplicados. Aqui eu preciso fazer uma observação. Isso aqui eu estou usando uma taxa de juros que a gente consegue aplicar o nosso dinheiro no Brasil. Em Angola, muito provavelmente não vai conseguir essa mesma taxa, a inflação de vocês é muito alta. Então, aqui a gente precisaria criar uma estratégia de investimento e fazer algo mais específico para você durante a consultoria, porque aí eu dizer assim, cara, eu consegui montar essa estratégia, ela se comportou dessa forma, ela rendeu tanto nos últimos anos, e você não precisa de 44, você precisa de mais ou precisa de menos. Tá? Mas estou só estimando aqui. Por quê? Só para você entender um pouco melhor. Ó, um Kwanza compra mais ou menos 0,01 reais. Acho que só ver se está isso mesmo. Só ver que eu vi ontem. Só um instante. Ó, um dólar compra, um Kwanza vale 0,01 reais. Então, se você tem um custo de vida de 300 mil Kwanzas, isso aqui pode ter um custo de vida de... Só um instante. Rapidinho. Isso aqui vai ter um custo de 3 mil reais. Para ter uma renda de 3 mil reais por mês, você deveria ter mais ou menos uns 400 mil reais aplicados. Ó, 446 mil reais aplicados. Tá? Isso aqui a gente consegue no Brasil. Então, um cenário que a gente tem que fazer dinheiro, transformar todo em real, aplicar aqui e o juro que ele rende mandar para Angola para pagar a sua despesa. Certo? Essa é uma possibilidade. Certo. Só uma possibilidade. Beleza. E aí, então a gente viu que você precisaria ter 44 milhões ao longo dos próximos 20 anos que você vai construir. E aí, para a gente só finalizar o seu diagnóstico, é importante te ajudar a entender daqui a quanto tempo você atingiria esse objetivo. Se seria antes dos 65 ou depois. Como você falou que consegue poupar mais ou menos 45 mil kwanzas atualmente, se você poupando 45 mil kwanzas, levaria mais ou menos 26 anos, você atingiria essa independência financeira próxima aos 70. Ou seja, depois dos 65 fica bem longe. Poxa. Tá? E como o prazo é muito longo, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho que vão inviabilizar isso aqui. E aí qual é um ponto importante, né? Eu vou dar um exemplo. Que você não consigo guardar os 117 mil kwanzas por mês. Mas vamos dizer que você conseguiu organizar melhor seus gastos, gastar algo em torno de 250 mil kwanzas, se não mais precisar de 44, você vai 37, e você vai conseguir agora não, talvez guardar só mais 45, mas vamos dizer que você conseguiu guardar 95, certo? Você já vai atingir isso aqui aos 59. Então já diminuiu 10 anos. Esse ajuste dos gastos, uma redução do custo de vida e um aumento da poupança, diminuiu 10 anos o prazo para atingir sua independência financeira. Deu para entender? Deu sim, mano. Aí, bem rápido, para a gente resumir tudo, eu te mandar o diagnóstico em PDF. Só que rapidinho, você tem 44 anos, a gente viu que atualmente você poupa 13%, você deveria poupar 34%, ou seja, 117 mil. Tá? Então, você precisaria você precisaria todo mês conseguir guardar 72 mil kwanzas a mais. O que a gente faria na consultoria? A gente analisaria todos os teus gastos e a gente veria onde você pode reduzir as suas despesas. Talvez não dê para ser em 72, mas tipo assim, reduzir em 32 e já ajudou. Em 40 já ajudou. A gente vai analisar todo, principalmente os custos fixos, ver como reduzi-los. Depois a gente vai organizar para que você consiga manter o maior controle dos gastos variáveis, aquelas compras por impulso que muitas vezes acontecem. Tá? O segundo ponto é, olhando para essa realidade do quanto você poupa e quanto você deveria poupar, a gente viu que você atualmente gasta mais ou menos 300 mil kwanzas e deveria gastar no máximo 227 mil kwanzas. Tá?
Então, quando as pessoas falam, eu queria ter um orçamento, é exatamente isso. Não é entender quanto você gastou. Orçamento é você saber o máximo que você pode gastar. Então, você já está saindo daqui desse diagnóstico, sabendo o máximo que você pode gastar. Na consultoria, o que é que eu vou te ajudar? A estruturar esse máximo que você pode gastar e aí te mostrar se você está cumprindo o teto ou não, te dar a ferramenta que você, mês a mês, consiga organizar se você está cumprindo o teto ou não. Então, já estou te dando aqui o orçamento que você tem, o máximo que você pode gastar. O terceiro ponto muito importante aqui é, Certo. base na sua despesa mensal de 300 mil kwanzas, a gente percebe só que você falou, Magno, não tenho nada de reserva de curto prazo, mas você tem uma despesa mensal de 300 mil kwanzas. O terceiro ponto importante é a sua reserva de segurança financeira. Como eu disse, é um dinheiro que você tem que ter aplicado no curto prazo, que poderia ser em dólares, que vai te ajudar a ter uma segurança financeira maior, uma estabilidade financeira maior, também financeira mais segura. Atualmente, eu não tenho nada. Com base no seu custo de 300 mil kwanzas, você deveria ter 9 milhões, 900 milhões de kwanzas acumulados. Se eu pegar isso aqui e dividir por mais ou menos 500, que está o dólar hoje, deveria ter esses 1.800 dólares que eu comentei. Tá? Então, aqui é um outro ponto importante. No curto prazo, sua vida financeira está exposta ao risco, porque você não tem reservas de curto prazo. Tá? Então, você precisaria começar a acumular essa reserva de curto prazo. De novo, na consultoria, também a gente tem esse foco. Te mostrar quanto falta, te mostrar para te ajudar a organizar os teus gastos, para que você consiga completar esse objetivo financeiro que é obrigatório e ele é de curtíssimo prazo. Já deveria ter. Ok? E aí, o quarto passo que a gente vai entrar aqui Sim, é a independência financeira, que é exatamente você ter uma renda passiva na sua aposentadoria. Você atualmente, com base na sua idade, tem 5 milhões e meio, deveria ter 12 milhões, falta aqueles 6 milhões que eu falei, então tem uma lacuna aqui. Tá? A gente viu que poupando tanto, daqui a pouco tempo você vai conseguir. E aí, para que você tenha a sua reserva total, né, aquela reserva total que mantém os seus 300 mil, você deveria ter, a gente viu que você deveria ter um patrimônio de 44 milhões. Atualmente você tem 5 milhões e meio, faltam 39 milhões. Lembrando que esses 39 milhões que faltam vão ser construídos até os 60 anos, até os 65 mais ou menos. Ou seja, daqui a 20 anos. Você poupando 45 mil kwanzas, vai levar 26 anos para atingir isso, você atingiria essa independência financeira com 70 anos. Ou seja, depois do que você planejou e depois do que seria um limite máximo. Ok? Deu para entender aqui? Ok. Queria deu sim. pegar com você, cara, qual o principal aprendizado que isso traz? Essa conversa que nós tivemos. Qual o principal aprendizado que isso traz para você? Bom, na verdade, Magno, traz muitos aprendizados. Primeiramente, eu iria me focar, se calhar, no que é mais a curto prazo, que é a questão da segurança financeira. É uma questão que eu já vinha a meditar sobre isso, mas que, na verdade, acho que não tinha a clareza necessária nesse sentido. Então, agora já percebo até onde é que deverão ir as minhas despesas. Eu penso que é muito mais fácil, principalmente para mim que não estudei finanças, como é que eu devo me organizar. Em relação à questão da independência financeira, é, é algo que sim, que na verdade, saindo da questão da segurança financeira, aumentando os ganhos, não propriamente tenho já as condições criadas para poder investir no negócio. Talvez eu deva, isto na minha opinião, organizar primeiro esta parte inicial da segurança financeira e ver a questão de quanto é que eu devo poupar para ter uma independência financeira, Ok? para se calhar depois, com a ajuda do Magno, Estou ouvindo, pode falar. se calhar depois, com a ajuda do Magno, poder ver em que melhores condições eu poderei estar para poder realmente investir.
Eu, neste momento, já tenho alguns valores, mas se calhar ver a minha segurança financeira, garantir essa parte, e ver em que maneira é que isso entra dentro daquilo que é a minha independência financeira, na minha aposentadoria, se é que se pode dizer assim. E só depois é que eu vejo se realmente terei as condições para poder abrir um negócio. Eu acho que eu preciso mesmo da consultoria, porque penso que são São muitas muitas coisas coisas. aqui para É por isso que eu falo, entender de uma vez só. por isso que eu falei que existe uma diferença muito grande entre você investir e você crescer financeiramente. Investir é muito fácil. Eu quero ajuda para investimento, a gente coloca lá um dinheiro e investe. Mas não é a gente está crescendo financeiramente por conta disso. Então, ou eu consigo entender esse processo Sim, e executá-lo, ou eu vou investir pontualmente uma vez ou outra, entendeu? Então, que bom que deu para você perceber isso. Como você ficou interessado pela consultoria, eu vou te pedir aí licença aqui para te apresentar como funciona a consultoria, quanto custa a consultoria, como a consultoria vai te ajudar. Pode ser? certo, sim, sim. E aqui é rapidinho, não mais muito seu tempo não. Como eu te falei, a consultoria, o foco dela é exatamente a questão do crescimento financeiro. Passar por isso que você acabou de falar. Me ajudar a ter uma organização, me ajudar a ter uma segurança de curto prazo e me ajudar a ter uma independência financeira de longo prazo. A parte da independência financeira de longo prazo é a parte mais desafiadora. Porque é um prazo muito longo e a gente já comentou de alguns aspectos que são bem desafiadores aí do cenário de vocês, que também aqui no Brasil é bem desafiador e o que vocês passam hoje entre a inflação de 2 dígitos nós tivemos também algum tempo atrás. E aí, o foco da consultoria é esse, é te ajudar a estruturar a tua vida financeira e criar um plano para que você tenha uma reserva de segurança. Depois que você tiver reserva de segurança, você conseguir acumular sua independência financeira e também investir em outras coisas, inclusive no teu próprio negócio. Esse é o objetivo da consultoria. Ou seja, algo muito específico, personalizado, porque eu e você fazendo algo para você. Como é que funciona a consultoria? A consultoria são 4 sessões. Consultoria são 4 sessões ao longo de 4 semanas. Tá? A gente vai se encontrar sempre uma vez por Certo, semana. Vai se encontrar sempre uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário que a gente combinou. Tá? E aí, qual é o foco das certo. 4 semanas? Como eu disse, é estruturar a sua vida financeira. O que é que nós vamos fazer na primeira semana? Nós vamos fazer um processo que eu chamo de anamnese. Vou te mandar um outro formulário, você vai responder com várias perguntas, nós vamos fazer um formulário como esse aqui. Qual a grande vantagem desse formulário? Eu vou levantar coisas sobre sua vida financeira que você nunca pensou sobre. Vou te ajudar a entender melhor o seu momento financeiro, quanto você ganha, quanto você gasta, seus objetivos, as suas dúvidas, suas dificuldades, os pontos que estão faltando. Isso aqui é um caso real. A cliente, tudo isso que está em vermelho são coisas que a cliente nunca tinha percebido, nunca tinha notado. Uhum. E aí eu trouxe vários aspectos importantes. Mas foi ótimo, deu para entender muito claramente e me ajudou bastante. Só essa parte aqui já me ajudou muito. Então, assim, só essa parte aqui já pagou a consultoria como um todo. Então, o primeiro ponto é a gente fazer esse levantamento de vários aspectos importantes para, a partir daqui, construir o seu plano financeiro. Depois que a gente faz isso, a gente entra num diagnóstico financeiro mais completo e mais profundo do que o que nós fizemos agora. Tá? A gente vai analisar vários outros pontos, vai definir várias outras metas, analisar outras métricas e, no final, eu vou te dar um diagnóstico completo sobre a sua vida financeira e vou deixar bem claro as lacunas da sua vida financeira. Para quê? Para que a gente possa vir montar um plano de ação para começar a trabalhar em cima dessas lacunas. Tem lacunas que você vai cumprir rápido, tem lacunas que vai demorar mais. Tá? E aí a Sim, reserva de segurança vai levar os próximos 12 meses para eu conseguir. Vai estar lá, claro, a sua lacuna, quanto tempo vai levar, e aí você vai criar um plano de ação. Ok, eu preciso guardar todos os meses X mil kwanzas em dólares para daqui a tantos meses eu estar com X mil dólares na minha reserva de segurança. Ok. Ou seja, você definiu um objetivo e está dando passos na mesma direção daquele objetivo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. certo. Diagnóstico mais profundo para isso. Nesse diagnóstico, você vai entender questões sobre a sua reserva de segurança, vai entender questões sobre o seu patrimônio, sobre a sua independência financeira, vai ficar claro que você tem que poupar também todo mês ao longo de tanto tempo para a sua independência financeira. Depois que a gente faz o diagnóstico, é na segunda semana. Tá? Então, na segunda semana, a gente faz o diagnóstico, mas a gente começa a estruturar o seu orçamento anual. De novo, o que é o orçamento? É você projetar, você estimar o máximo que você pode gastar.
Com base na sua despesa, no seu ganho mensal, Carelli, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar os seus recebimentos ao longo do ano inteiro. A gente, no diagnóstico, define uma meta de investimento para você, com base em quanto você ganha e quanto você tem que investir, nós vamos definir um teto de gastos para você. Por quê? Se a gente não tem um teto, a gente acaba gastando mais do que deveria. Tá? Certo. Depois de definir esse teto, e aí você vai ter clareza de quanto você pode gastar, o que nós vamos fazer? Eu vou te dar a ferramenta para você acompanhar, organizar a sua vida financeira e gerir sua vida financeira. O que é organizar? Como eu disse, é colocar cada gasto no seu devido lugar. Você vai saber quanto você vai gastar com alimentação, com assinatura, com educação, com esporte, com console. Tudo que você gasta, você vai saber. E aí, qual a diferença de gerir? Gerir é fazer o acompanhamento. Será que eu estou gastando quanto eu deveria? E será que eu estou conseguindo bater o teto de gastos? E aí, quando a gente começar a estruturar esse orçamento, você vai começar a entender sua estrutura de custo. Quanto é gasto variável, quanto é gasto fixo, quanto é gasto parcelado. Quando esse orçamento começar a estar melhor organizado, melhor estruturado, a gente vai começar a te ajudar a entender, não é o quanto você gastou, mas é antes de começar, por exemplo, o mês de abril, que está aqui, você vai saber o quanto você pode gastar. Você começa o mês sabendo quanto você pode gastar, você acompanha os seus gastos de acordo com a metodologia que eu desenvolvi, que é um acompanhamento semanal, e aí toda semana você vai avaliando se você está dentro daquele esperado ou não. Tá? Então, isso vai te dar essa capacidade de se organizar, de se planejar, de gerir e de atingir os resultados que tem que ser atingido. Isso na segunda semana. Na terceira semana, a gente vai montar o seu planejamento financeiro, o planejamento de investimentos. A gente vai definir os seus objetivos, lembrando que tem 2 objetivos que são obrigatórios, reserva de segurança e reserva de dependência financeira. E a gente vai começar a entender, ok, o que eu preciso, isso é uma necessidade ou um desejo? Em quanto tempo eu quero realizar? Quanto que vai custar? Quanto eu já tenho? Ele vai mostrar quanto você tem que poupar todo mês para atingir esse objetivo naquela data que você quer. E aí aqui na planilha você vai conseguir acompanhar quantos por cento do seu objetivo já evoluiu. Tá? E além desses 2 objetivos obrigatórios, entre os objetivos que você gostaria, que, por exemplo, abrir um centro de formação profissional, vai estar aqui. Daqui a quanto tempo? Eu percebi que não pode ser nos próximos 12 meses, talvez nos próximos 24 meses. Ok. Quanto que vai custar, quanto você já tem, quanto você precisa poupar todo mês. Quando você começar a organizar essa necessidade de guardar todo mês, a gente volta para o seu orçamento e vê se isso cabe. Cara, cabe, não cabe, precisa fazer esse ajuste, você precisa ganhar mais tanto, então beleza, eu vou trabalhar para isso. Ou seja, você não vai ter aquele plano que é só um sonho furado. Você vai ter um plano concreto para realizar. Tá? Isso na terceira semana a gente faz isso. Na quarta semana a gente monta uma ferramenta que eu desenvolvi que chama Mapa do Crescimento Financeiro. Qual é o grande objetivo dessa ferramenta? É te ajudar a criar um planejamento de 12 meses para que você entenda o seu resultado atual, projete o resultado desejado e a gente consiga criar metas mais específicas, mais claras e a gente possa traçar um plano. Então, como é que funciona? A gente entende o teu resultado atual, a gente entende o teu resultado desejado, com base nisso a gente entende qual é o teu perfil, com base no teu perfil a gente identifica qual a característica, o principal problema e a prioridade que você tem que dar. A gente entra numa avaliação mais comportamental, mais psicológica de crenças, para que você entenda melhor, você se entenda melhor em termos financeiros. A gente vai definir quais são os teus objetivos para os próximos 12 meses, calcula as lacunas, analisa os teus impedimentos e a planilha desdobra quais são as lacunas. E aí esse desdobramento de lacunas vai te ajudar a entender quanto você tem que fazer dinheiro a mais em cada trimestre, quanto você tem que guardar a mais em cada trimestre e quanto você tem que ir de investimento financeiro a mais em cada trimestre. E aí, por último, a gente mostra isso aqui desdobrado em termos mensais, para que você possa montar um plano de ação. Ok, eu tenho que fazer isso, 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 e tudo isso vem para o plano de ação novamente, para que você possa entender o que fazer, como fazer e quando fazer. E foi o que eu disse, exatamente o que eu falei. O principal problema é que as pessoas estão muito perdidas, elas não sabem o que fazer. Então, se a gente não sabe o que fazer, a gente não vai saber o como, nem quando, e nem vai conseguir alguém para nos ajudar. Então, o objetivo é construir todo esse planejamento para você, com base nas suas metas, com base nos seus objetivos. E aí, no final, tudo isso fica gravado. No final, tudo isso fica gravado. No final, cara, tudo isso fica gravado. E aí você vai ter acesso a todas essas sessões gravadas. E a gente tem um quadro aqui que a gente captura todos os seus aprendizados, todas as decisões que você tomou, quais são os próximos passos que você dá. Tá? Então, como eu disse, são 4 sessões. A gente se encontra uma vez por semana.
para estourar toda a sua vida financeira, montar todo esse planejamento, sair daqui com um plano de ação montado e vai te ajudar, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a conseguir executar esse plano ao longo do tempo. Ficou claro? Ficou sim, Magno. Ótimo. Ficou claro. Me fala Agora se só falta os coisas. Me fala se você acha que isso vai te ajudar. Não, com certeza vai me ajudar e acho que vai me fazer ir mais além. Ótimo. Legal. Então, que bom que vai te ajudar a fazer além. Ok. Então, assim, eu gosto muito de perguntar se vai te ajudar, se você entendeu, se ficou claro, para de fato ver se a consultoria faz sentido para você. Se está dizendo que vai te ajudar, vai fazer você ir além, vai te ajudar muito a fazer você ir além, eu acho que faz sentido você estar na consultoria e eu também te vender uma consultoria porque eu estou entendendo que vai te ajudar. Então, quanto é que custa a consultoria? Essa consultoria ela custa US$ 1.000, tá? Custa US$ 1.000 para a gente se encontrar uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, tá? Durante essas 4 sessões. O que é que eu posso fazer para você? Eu posso, se você diz, Magno, eu quero fazer, eu tenho interesse em fazer, eu vou fechar com você, e aí eu posso, se você, assim, eu estou fechando minhas vagas para abril. Magno, eu tenho interesse, quero fazer, e a gente antecipa, assim, desculpa, vamos lá. Mas eu quero fazer, tenho interesse em fazer. Eu posso, o que é que eu faço aí para você que você como indicação? Eu te dou mais uma sessão mais uma sessão. Então, no lugar de ser 4, vão ser 5. A gente se encontra uma sessão a mais. Para quê? Para te ajudar a construir todo essa, com base no seu planejamento, nas suas metas, construir uma estratégia de investimento adequada para você, tá? Aí a gente vai construir uma estratégia. Então, não vão ser 4 sessões, vão ser 5. E aí a gente já pode começar talvez na próxima semana, no começo de abril, para ficar melhor aí na nossa agenda. Ok? Ok. Magno, eu tenho uma dúvida, mas é mais num contexto de pagamento. Mas aqui deu Na certo? verdade, Você entendeu? Ficou claro? entendi perfeitamente. Uma quinta sessão seria para a gente Entendi. construir uma estratégia de investimento. Ok? Ok, ok. Pode ficar à vontade. Não, estava aqui a referência à minha dúvida. Não, é porque o Magno está no Brasil e eu estou em Luanda. Então, para eu poder fazer o pagamento, eu teria que fazer o uso de cartão de crédito. Entendi. Eh, Eu já tive clientes aí que compraram no cartão de crédito. Então, eu mando o link de pagamento para você, você faz um pagamento no cartão de crédito. Outra possibilidade é fazer uma remessa de câmbio. Eu te mando os dados do meu banco, o seu banco de Angola paga o meu banco aqui no Brasil. e, ok, essa parte é que eu não sabia. É, mas isso funciona como? Como uma transferência normalmente? É normal. Eu vou te passar, Tá eu bem. vou passar, eu vou passar o valor, os dados do meu banco, aí você vai mandar para o meu banco. Aí eu mando para você esse documento, você leva até o banco, só eu quero pagar essa conta aqui no Brasil. Aí eu vou fazer uma remessa cambial. Demora um pouco, mas não tem problema não. Para mim está tranquilo. Tá bem. Da mesma forma, eu vou tentar ver a forma mais rápida fazer isso, porque também há bancos aqui que nós podemos tratar os cartões que eles chamam de cartões de crédito, mas no fundo são cartões que pega divisas. Ok. Então, eu vou tentar como fazer esse Você processo para tem, ser o mais rápido possível. entendi. Você Mas tem, o marco, pode sim, falar, desculpa, pode falar. Pode falar. não, estou a ouvir. Não, eu ia perguntar se você tem Não, algum. estava a dizer que pronto, o Magno, em princípio, como vai mandar os dados, eu aí vejo aqui a nível do banco quanto tempo demora e eu vejo qual é a situação mais favorável. Para mim o importante Tá? é assim, Magno, eu entendi, gostei, vai me ajudar, faz sentido fazer a consultoria. O pagamento a gente acerta, se demorar um pouco menos, para mim não importa. Falta que eu vou poder lhe ajudar, tá? O que eu queria lhe perguntar é se Tá você bom. tem conta em algum banco em Portugal. Não, neste momento não.
Eu, como tenho nacionalidade portuguesa, mas já há alguns anos vim para Angola, então, pronto, desvinculei-me um pouco daquilo que eram as contas lá. Portanto, eu precisaria chegar lá, atualizar todo esse processo. Então, neste momento, Ok. Por que que eu não tô, tenho. por que que eu Mas tô tenho, mas por incrível que pareça, tenho conta dos filhos. Mas eu posso fazer isso, nem que seja por via de outra Ok. pessoa, tenho familiares também. Por que que eu estou te Então, perguntando isso, cara? É porque essa parte aí eu não vou conseguir te ajudar mais com os teus investimentos. Porque o que que a bom, gente, nesse primeiro momento, faria? Compraria dólares ou compraria euros e você guardaria dólares ou euros, certo? Como a gente já comentou lá atrás. Depois, a Magno, eu queria investir melhor o meu dinheiro. Beleza. Não adianta você ficar comprado em dólares, em euros dentro da sua casa, guardado. Vai ajudar. A gente precisa dar um outro passo. Qual seria? Abrir uma conta no Banco em Portugal, mandar o dinheiro para Portugal, que eu sei que isso é uma coisa comum para quem é de Angola, e lá a gente começar a fazer investimentos na sim, Bolsa de Valores dos Estados Unidos, na Bolsa de Valores do Brasil, entendeu? Tá? certo, certo. Isso eu começo a Tá. entrar no investimento que vai te ajudar ainda mais. Aqui, vai Uhum. reserva de segurança, não. Reserva de segurança você pode botar o dólar debaixo do braço e deixar ele guardado aqui. Vai te ajudar ainda mais na independência financeira. Tá bom, tá bom. Não, vou fazer esses, como é que se diz, esses ajustes todos para poder facilitar esse processo e avançar, né? Ótimo, cara. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar o diagnóstico, resumido no PDF, e vou te mandar uma Sim, mensagem com com a questão da consultoria, o valor e a questão do pagamento lá do meu banco. Já te passo tudo. Aí, não precisa ter pressa, certo. mais pelo banco, deu certo. Eu estou fechando a minha agenda para a gente começar em abril. Então, o que eu proponho é a gente começar na semana do dia 3 de abril. A gente pularia a próxima semana, a gente acertaria uma data, eu organizo minha agenda, você organiza a sua, aí a gente já começa ali na semana do dia 3 de abril. Pode ser? Magno, como é que está a tua agenda? Porque eu tenho um problema. Eu provavelmente, logo no princípio de abril, provavelmente eu vou ter que viajar por questões de trabalho. Porque como eu trabalho com o governo, então temos participação em convenções e essas coisas. Ok. A única data que tu tens disponível é para este mês de abril ou podemos começar meados de abril ou princípio Não, de maio? pode começar, a gente pode começar meados de abril. A gente pode começar, sim. Normalmente eu fecho minha agenda com uma antecedência. Então, por exemplo, agora em março, estou fechando a agenda de Certo. abril. Magno, para mim fica melhor começar na semana do dia 17 de abril, dia 18, 19. Aí eu peço para a Jéssica ajustar a minha agenda com a sua sem nenhum problema. Tá bom, tá bom. Então, se calhar é preferível assim. Tá bom. Pois, cara, é um grande prazer falar com você. Muito obrigado por sua atenção. Desculpe pela demora, foi mais longo do que eu queria, mas para mim foi muito bom poder conversar com você. Então, você vê que eu consegui te ajudar Não, eu bastante. agradeço. Tá Eu bom? agradeço pela disponibilidade do teu tempo. Tá? Muito obrigado. Tudo de bom para você. Obrigada. Boa semana, bom final de semana e boa tarde. Tá. Tá, um abraço.